Fala pessoal do YouTube do Kaiser, como é que vocês estão? Tudo bem, galera? Bom, Otávio Jordão aqui mais uma vez, dando sequência no nosso mini curso gratuito de marketing digital. Nós já estamos na quarta aula e eu faço um convite para você que está caindo aqui de paraquedas. Se você ainda não viu as 3 aulas anteriores desse nosso mini curso e tem vontade de aprender a ganhar dinheiro na internet, de aprender a utilizar a internet como fonte de renda, sugiro voltar e assistir os 3 vídeos iniciais e depois vir para o quarto vídeo para que você entenda o contexto do que nós vamos falar na aula de hoje. Tudo bem? Bom, queria agradecer mais uma vez por todo mundo que está acompanhando aqui o nosso mini curso. Estamos fazendo com muito carinho, muita gente acompanhando e nos dando feedback. Bom, na aula de hoje eu quero falar sobre nichos de atuação. E é importante a gente introduzir esse assunto aqui, porque é um dilema que muita gente vive, né, quando começa a entrar neste mercado. Bom, talvez se você está começando agora, você já começa a viver esse dilema. Beleza, Otávio, mas o que eu vou fazer? Você já me explicou na teoria o que é marketing digital, já me explicou o mercado de vendas pela internet, já me explicou um pouquinho de como funciona o mercado de afiliados, beleza. Já pude entender as fontes de tráfego, os meios de se trabalhar. Ok, agora em qual área eu vou me dedicar? Em qual nicho? Em qual segmento? Em qual dos vários segmentos possíveis eu vou dedicar energia, botar foco para fazer acontecer? Na aula de hoje eu quero que vocês saiam dela meio que com um caminho a se seguir, né? Um norte para se seguir. E eu acho que essa aula vai cumprir esse papel e eu vou fazer isso agora, beleza? Vamos lá. Nichos de atuação. Antes de começar a explicar o que é isso aqui que eu coloquei, eu quero explicar para vocês o que é nicho de atuação. Pessoal, quando a gente fala em nicho, nada mais é do que o segmento de atuação, ou seja, onde você vai atuar. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com marketing digital, para trazer para uma realidade mais factível para todos vocês. Vamos pensar o seguinte, existem as engenharias, digamos, né? E existem as advocacias, beleza? Vamos pensar primeiro nas engenharias. Existe um engenheiro civil, existe um engenheiro estrutural, digamos, existe um engenheiro químico, existe um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico, um engenheiro de minas, enfim, existem dezenas de engenharias diferentes. São muitas possibilidades. E cada engenharia é um nicho de atuação. Beleza? É isso. Existe a advocacia contábil, existe a advocacia jurídica, existe a advocacia jurídica não, perdão. Existe a advocacia criminal, existe a advocacia de, sei lá, de relações públicas, não sei se existe, mas só estou dando um exemplo, tá? São várias formas de se atuar dentro de uma especialidade, dentro de uma entrega, de uma atuação. Então, isso nada mais é do que nicho. Vamos pensar em mais um exemplo e depois eu já venho aqui para o marketing digital, tá? Existem os nichos de vendas, tá? Eu trabalho com venda, beleza. Ok, você tem habilidade em vender. Agora você trabalha com venda de quê? Ah, eu trabalho com venda de maquinário. É um nicho de atuação. Ah, eu trabalho com venda de maquinário para pequenas empresas. É um grande nicho de atuação com um pequeno nicho atuando. Beleza? Então, assim, quando a gente fala em nicho de atuação, a gente nada mais é do que a gente pensar nas possibilidades de atuação em segmentos diferentes. Agora vocês já sabem o que é nicho, beleza? Então, trazendo para a nossa realidade do marketing digital, eu quero falar com vocês aqui sobre os micronichos, sobre os nichos médios, sobre os grandes nichos e, obviamente, falar dos subnichos que nós encontramos em cada um destes 3 segmentos aqui. Ok? Vamos lá. Vamos começar falando dos grandes nichos de atuação, né? Eu quero explicar para vocês o conceito da palavra grande aqui, porque que a gente denomina como um grande nicho. Vamos lá? Pensem o seguinte, vamos pensar em problemas a serem resolvidos na sociedade. Vamos lá, qual que é o grande problema que assombra aí a vida dos brasileiros na parte da saúde e acho que de quase todos os países do mundo? A obesidade, né? Ou seja, ano após ano, mais e mais pessoas estão ficando acima do peso, estão jogando a sua saúde no lixo por conta da obesidade, né?
por conta de uma má alimentação, de maus hábitos, enfim. Beleza? Quantos milhões de pessoas passam por isso e quantas novas pessoas passam por isso ano após ano? Muita gente. Ou seja, esse é um grande nicho de atuação. Você tem muita gente para se alcançar e muita gente que quer tratar este problema no Brasil. E se tem muita gente, milhões e milhões e milhões de pessoas, a gente chama de grande nicho. Beleza? E existe mais um fator também para se classificar como um grande nicho. Todo mundo que está acima do peso quer emagrecer. 100% das pessoas querem emagrecer que estão acima do peso. Às vezes não conseguem emagrecer, mas querem. Ninguém gosta, ninguém olha para o espelho e fala, nossa, eu estou aqui 40 quilos acima do meu peso e estou satisfeito. Não, não. Ninguém faz isso. Todo mundo olha para o espelho e fala, nossa, eu estou acima do peso. Poderia ser mais magro. É isso. Então nós chamamos esses nichos em que temos uma grande quantidade de pessoas, ou seja, uma grande demanda e também muita gente querendo resolver aquele problema. A gente classifica esses nichos como grandes nichos. Vou dar mais um exemplo de um grande nicho. Nicho de pele, por exemplo, ou nicho de cuidados com o corpo. Tá? Vamos pensar em dois nichos aqui. O nicho de pele, né, rugas, melasma, flacidez, coisas que com o tempo, com a idade, a pessoa vai adquirindo. E um outro nicho que eu vou explicar para vocês, o nicho de cabelo. Beleza? Vamos lá. Começando pelo nicho de pele. Todo mundo que passa ali dos 30, 35 anos começa a desenvolver, começa a ter a pele um pouco mais flácida, mais seca, mais frágil a danos do sol, enfim. Né? Começa a desenvolver melasma, pé de galinhas, rugas, enfim. E com o passar dos anos, esse problema vai se agravando. E o que acontece com o agravamento desse problema? As pessoas passam a ter mais urgência para tratá-lo. Né? Uma pessoa que tem 30 anos, está começando a ficar incomodada, a dor dela não está no ápice. Mas a pessoa que está lá com os seus 45 anos, já está incomodada há 15 anos com aquilo, ela quer tratar o quanto antes. Por quê? O peso da idade começa a chegar. E tem muita gente que olha para este problema e quer resolver. Então, assim, todo mundo, não todo mundo, mas nesse caso aqui, eu acho que 90%. 90% das pessoas que têm problemas de pele relacionados à idade avançada e tudo mais, quer diminuir aqueles problemas, porque é bom demais se sentir jovem. Então as pessoas querem tratar este problema. Se tem muita gente que tem esse problema, muita gente querendo resolver, a gente classifica como um grande nicho de atuação. Então esse também é um grande nicho. E por último, falando sobre o nicho de cabelo. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil, onde as mulheres mais investem grana está no cabelo. Mais do que em maquiagem, mais do que em unha, mais do que em academias, mais do que em cuidados pessoais gerais, é cabelo. Cabelo é onde a mulher mais investe dinheiro no Brasil. E é disparado este número, tá? É muito acima das outras entregas. Então, assim, é um nicho extremamente grande também, né? Pensando em âmbito nacional aí, né? São dezenas de milhões de mulheres no Brasil. E, obviamente, as mulheres querem tratar este problema. Então, é um grande nicho de atuação também. Beleza? Agora vocês sabem o que é um grande nicho de atuação. Dentro dos grandes nichos de atuação, nós temos os subnichos. Não somente nos grandes nichos, né, nos micronichos e nos nichos médios também, mas eu vou explicar para vocês o conceito de subnicho agora, para que nos outros nichos aqui vocês consigam entender, tá? O que é um subnicho? Subnicho é um meio de atuação mais específico dentro de um grande nicho. Beleza? É isso. Vamos pensar agora nas engenharias de novo, para mim trazer um exemplo físico, né? Um exemplo tradicional para que vocês consigam entender. Existe a engenharia civil, ok? Beleza, tá? Engenharia civil. E existe a engenharia civil para pequenas casas, digamos assim. Eu sou engenheiro civil, mas eu atuo construindo pequenas casas. Este é um subnicho dentro de um grande nicho. Beleza? Vamos ser mais específico ainda. Eu atuo na engenharia civil construindo pequenas casas para Minha Casa Minha Vida. É um subnicho dentro de um subnicho dentro de um nicho. Seria basicamente
essa nomenclatura. Não existe isso de forma oficial, mas para que seja mais factível para vocês entenderem, seria isso, beleza? Então, pensando aqui no marketing digital, subnichos, eu citei o exemplo do emagrecimento inicialmente com vocês, né? Pessoas que querem emagrecer. Esse é um grande nicho. Agora, imaginem desenvolver um produto de emagrecimento para diabéticos. Esse é um subnicho específico dentro de um grande nicho. Então, assim, existem inúmeras atuações. Vou dar mais um exemplo de marketing digital aqui, de produtos que vendem muito dentro do marketing digital. Produtos para cabelo. Como eu falei, as pessoas consomem muito produto para cabelo. Mas imagina criar um produto para cabelos tingidos, né? Loiro, ruivo, enfim, qualquer coloração. É um subnicho dentro de um grande nicho, né? Então, existem muitas oportunidades aqui também e existem muitos subnichos em ascensão e é super interessante falar desse assunto. Bom, partimos aqui então para os nichos médios. Temos os nichos médios e esses nichos médios, eles têm muito do que os grandes nichos têm, ou seja, também tem escala, ou seja, você consegue vender para muita gente. Também tem grandes oportunidades de venda, mas tem algumas peculiaridades diferentes do que aqui nos grandes nichos. Os nichos médios, pessoal, são aqueles nichos em que nós temos muita gente para comprar, milhões de pessoas provavelmente, mas que nem todas essas pessoas querem tratar este problema. Estes são os nichos médios, beleza? Vamos lá. Otávio, ganhar dinheiro na internet é um grande nicho? Na minha visão, é um nicho médio hoje. Eu vou explicar o porquê. Dentro de um grande nicho de pessoas que querem ganhar dinheiro, existe ganhar dinheiro através de vendas, e dentro do ganhar dinheiro através de vendas, existe ganhar dinheiro através de vendas na internet. Então, é um nicho médio na minha visão, porque ele é muito específico. Se eu falar com vocês, eu vou te ensinar a ser vendedor, mas eu vou te ensinar a ser vendedor na internet. Quando eu falo ensinar a ser vendedor na internet, naturalmente algumas pessoas vão falar, eu não quero isso não gostei, não quero. Ela quer ganhar dinheiro, mas ela não quer ganhar dinheiro com a internet. Então, é um nicho médio na minha visão. Vou dar mais um exemplo. As pessoas têm problema com bebida alcoólica, tá? Diferente do cigarro, a referência entre vício de cigarro e bebida alcoólica é muito diferente, mas eu vou focar aqui na parte da bebida alcoólica para vocês entenderem. Nós temos milhões e milhões e milhões de brasileiros que enfrentam problemas com bebida alcoólica, tá? Ou que consomem álcool. Vamos pensar num nicho maior aí, consomem álcool. Ok. Dentro das pessoas que consomem álcool, nós temos as pessoas que consomem de forma excessiva. E nós temos as pessoas que consomem de forma excessiva e sabem que estão consumindo de forma excessiva. Ok. E dentro dessas pessoas que consomem álcool, consomem de forma excessiva, sabem que consomem de forma excessiva, nós temos duas pessoas. A pessoa que quer tratar este problema e a pessoa que não quer tratar este problema. Ou seja, é um médio nicho, um nicho médio porque tem muita gente consumindo, mas nem todo mundo consome em excesso e nem todo mundo quer parar de consumir. E nós temos os subnichos lá dentro dos nichos médios, neste caso, da bebida alcoólica são as pessoas que consomem muito, que querem tratar, mas não conseguem. Beleza? Essas são as pessoas, ou seja, é um nicho médio de atuação em que nós temos muita gente querendo resolver, mas nem todo mundo quer resolver. Vou dar mais um exemplo aqui de nicho médio. A população jovem do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, enfrenta problemas com acne. Eu, por exemplo, enfrentei muito problema com acne e hoje tenho um pouco também. Coisa normal, gente, da adolescência, do início da fase adulta. Beleza. Dentro deste nicho de atuação, a gente começa a pensar, poxa, gente, é uma população muito grande, né? São muitas pessoas que têm esse problema. Quantas dessas pessoas querem resolver esse problema? Falando do nicho de acne em particular, existe uma peculiaridade muito forte que é o seguinte: se no nicho de emagrecimento a pessoa, com o tempo, aquela dor vai piorando, cada vez mais, vai ficando cada vez mais com excesso de peso e cada vez mais quer emagrecer, no nicho de acne é o contrário, por exemplo. As pessoas têm acne, mas sabem que se eu não quiser consumir produto nenhum, um dia isso vai passar. Ou seja, o tempo, neste caso, deste nicho de acne, ele
gira a favor do cliente, o que desfavorece a compra do produto, porque a tomada de decisão está ligado à urgência. Então, se a pessoa tem acne, ela fala assim, daqui 2 anos eu não vou ter mais, não vou comprar nada não, vou gastar dinheiro com isso agora. E ela vai lá e não gasta. Então, existe essa questão. E, obviamente, só para lapidar a questão do nicho de acne mais um pouco, é um nicho muito forte, por exemplo, em que as pessoas mais velhas compram para os filhos, tá? Por exemplo, a mulher tem um filho ali de 15 anos de idade que está começando a ter acne e ela tem 35. Ela já passou por essa fase, ela sabe o quanto é chato e incomoda a vida da pessoa e ela vai ter urgência para tratar deste problema. Então, é uma boa possibilidade neste caso aqui. Belezinha? E nós temos também, pessoal, os nichos pequenos, os micronichos, tá? São aqueles nichos em que você não tem escala a nível nacional, ou enfim, escala de venda, você não consegue ter um produto que venda milhões o tempo todo para novos clientes, mas geralmente esses nichos aqui, eles possuem muita urgência e exclusividade, e esse é um ponto hiper positivo, ou seja, a chance de você ter uma boa margem de lucro nos micronichos são muito maiores do que você ter boas margens de lucro nos grandes nichos e nos nichos médios. Por um motivo muito específico. Tem pouca gente olhando para isso aqui. Poucas pessoas olham para isso aqui. Otávio, só existe ponto positivo no micronicho? Não. Existem muitos pontos negativos também. Nós, por exemplo, nós temos como contexto atuar somente nos grandes nichos e nos nichos médios. Por quê? Nós jogamos um jogo de muita escala. Nós vendemos múltiplos milhões todos os meses, né? Então, assim, nós precisamos pensar em grande escala. E para a gente olhar micronichos não faz sentido, mas talvez para você faça. E eu vou dar agora alguns exemplos de micronichos. Tudo bem? Vamos lá. Vamos pensar em duas possibilidades. Um micronicho dentro de um grande nicho. Existe o mercado de emagrecimento, como eu falei com vocês. Agora existe um micronicho muito específico do mercado de emagrecimento para noivas, por exemplo. O que seria esse mercado de emagrecimento para noivas? É você atuar dentro de uma bolha minúscula de mulheres que querem, que estão com o casamento marcado, ou que estão noivas e para marcar casamento, estão acima do peso e querem casar com um corpo em forma, querem casar se sentindo melhor consigo mesmas. Então, estes são os micronichos dentro de um grande nicho. Ou seja, você tem um curto período de tempo para fazer a venda deste produto e não existe tanta escala assim. Afinal de contas, quando a gente fala em nicho de atuação na internet, a gente tem que contar com a quantidade de pessoas que estão nas redes sociais, que estão consumindo conteúdo desse tipo e que comprariam um produto desse tipo. Então, só para dar esse exemplo. Vou dar mais um exemplo aqui de micronicho, tá? Vamos lá. Nós temos os nichos de atuação voltados para saúde. Vamos pensar aqui no nicho. Hipertensão, beleza? Hipertensão é um problema que assombra aí a vida de milhões de brasileiros e todo mundo que é hipertenso quer tratar esse problema. Alguns com mais urgência, outros com menos. Beleza? Agora nós temos um micronicho de atuação que trabalhar, ter um produto que atue nessa parte de hipertensão para idosos. E por que é um nicho muito específico, na minha visão, é um micronicho? Primeiro que o número de idosos na internet é muito menor do que o de jovens, obviamente. As pessoas têm mais facilidade, quanto mais jovem, mais facilidade tem com a internet. Então, só isso já diminui um pouco ali o nosso alcance, né, nosso potencial de escala. Mas os idosos têm um poder muito forte de compra, de aquisição. Por quê? Tem dinheiro guardado, gente. Falando a grosso modo, pensa aí, se você tem um avô, uma avó, ou um pai mais velho, ou uma mãe mais velha, pensa aí, se você mentalizar, você vai falar, realmente, toda pessoa mais velha tem ali uma reserva financeira. Então, ou seja, é um poder de compra muito forte. E dentro desse micronicho, existe uma forma de se vender muito interessante, que é você vender para terceira pessoa, que é o mesmo caso da Acne lá, por exemplo. Você vende a ideia do produto para o filho comprar para o pai. E a venda acontece também. Então, são duas formas de atuação diferentes
e, na minha visão, também é um micronicho. Otávio, você deu apenas alguns exemplos aí de micros, médios e grandes nichos. Você pode me passar todos esses micro, médios e grandes nichos de atuação? Gente, eu poderia ficar falando aqui por 2 dias seguidos que a gente não ia terminar. São infinitas as possibilidades. É importante que vocês entendam um conceito disso aqui, para que vocês consigam, olhando para o nicho de atuação, identificar se ele é um médio, um grande ou um pequeno nicho. E eu quero deixar nessa aula de hoje, para a gente encerrar por aqui, uma tarefa para vocês. Que vocês identifiquem 3 exemplos de cada um dessas 3 segmentos aqui. Então, vocês vão identificar 3 micronichos, 3 nichos médios e 3 grandes nichos. O que você vai fazer? Você vai pegar um papel e vai fazer 3 colunas, tá? Você pode fazer 3 colunas assim, ó. Faz uma coluna, outra coluna, outra coluna. Aqui você vai colocar o micro, aqui vai ser o médio, ME, e aqui vai ser o GR, grande nicho. Você vai colocar, você vai começar a pensar, o nicho de artesanato, ele se enquadra onde aqui? O nicho de artesanato, ele se enquadra no médio. Mas por que ele se enquadra no médio? Você vai começar a pesquisar na internet. Quantos milhões de pessoas atuam no nicho de artesanato? Quantos milhões atuam no nicho de artesanato para ganhar dinheiro? Quantos atuam no nicho de artesanato como hobby? E aí você começa a definir, você vai anotando aqui, definindo os nichos. Exercitem, gente, é muito importante. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre público e persona, e vai ser de muita importância que vocês tenham feito essa tarefa, tudo bem? Bom, no início do curso eu tinha falado com vocês que seriam 5 aulas, né? Apenas. Eu quero dar uma boa notícia, nós vamos prolongar, nós vamos fazer bem mais aulas do que somente 5, né? Não consigo dizer quantas aulas ao certo serão, mas 5 aulas foi muito pouco para a gente falar tudo que a gente quer. Então, teremos mais oportunidades aí para frente. Então, fiquem conosco, convido vocês a curtir, compartilhar o vídeo, marca a gente no Instagram, meu Instagram está aqui embaixo, o Luquinhas vai colocar para mim, marca o Instagram do Kaiser, enfim, compartilhem isso, gente. Curso 100% gratuito para vocês que acompanham aqui o canal do Kaiser e a gente está fazendo com muito carinho. Beleza? Tamo junto, pessoal. Valeu e até a próxima aula.